Amigos e irmãos ouvintes da Super Rede Boa Vontade de Comunicação, vamos acompanhar dentro de instantes mais uma importante cruzada do novo mandamento de Jesus no lar, diretamente da Igreja Familiar número 1, da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, sob a responsabilidade do casal Paiva Neto. O irmão Paiva inicia o programa comentando que não é sobre o calendário humano, cheio de dúvidas, que as profecias de Deus estão firmadas. Em seguida, recorre à página 127 do seu livro Somos Todos Profetas e faz a leitura e comentários do capítulo Estamos corpo, mas somos espírito. Temos ainda a participação do povo. O programa é finalizado com o líder da boa vontade proferindo a prece de São Miguel Arcanjo, de autoria do Papa Leão XIII. Antes, porém, de acompanharmos mais esta grande aula de valorização do ser humano e de seu espírito eterno, façamos um minuto de silêncio ao som da música legionária Amar com Amor de Deus, obra do compositor Paiva Neto, com arranjos do maestro Vanderlei Pereira, na interpretação do coral ecumênico Boa Vontade da cidade de São Paulo. E em seguida, vamos ouvir a palavra do irmão presidente pregador da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, José de Paiva Neto. 66 anos de comunicação, 100% Jesus. Cruzada do novo mandamento no lar, na Igreja Familiar número 1 da Religião de Deus, religião do amor universal, religião do terceiro milênio, que na verdade nem começou ainda,
Porque o calendário de Deus não se assemelha ao calendário dos homens. Um calendário cheio de dúvidas. Então, não é sobre esse calendário tão cheio de defeitos que as profecias de Deus podem estar firmadas. Por isso eu peço licença ao nosso amigo filósofo Sêneca. Viveu na Terra sob essa personalidade há séculos, 2000 anos. E por não conhecer a natureza verdadeira de cada um de nós, que é espiritual, ele disse: o acaso faz da vida do homem um brinquedo. Sêneca foi um grande filósofo, foi obrigado por Nero a suicidar-se. Ele foi preceptor de Nero, tentou fazer o que era possível com aquele acelerado. E foi acusado de participar de uma tentativa de extermínio de um dos perseguidores dos cristãos primitivos. Não foi só Nero. Por causa do filme Quo Vadis, só se lembra de Nero. Mas houve Décio, Diocleciano, Domiciano, tantos, até Marco Aurélio, filósofo, não pôde conter as perseguições aos cristãos no início. Além desse crime, Marco Aurélio foi pai de Cômodo, que foi um outro César Piradinho. Ah, tá fazendo cruzada, fala Piradinho. Mas também casa conversando. Ah, vá à substância das coisas. Com relação ao velho Sêneca, foi um grande pensador, mas por desconhecer as leis espirituais, depois ele foi reencarnando e aprendeu. Ele disse: o acaso faz da vida do homem um brinquedo. Mas não é por ser Sêneca que nós vamos admitir uma coisa dessa. Lendo aqui o nosso velho Arthur Koestler, nós encontramos essa palavra dura que ele profere, mas que é verdadeira e se aplica a todos, filósofos, a todos. No caso, Sêneca era filósofo, era pensador, era escritor. Que diz Arthur Koestler? Quando se aventuram para além da sua especialidade, os homens de ciência revelam-se tão insensatos e obstinados como qualquer pessoa vulgar, e quanto mais inteligentes, mais perigosos são, por causa da dialética, da argumentação. Quer dizer, não está certo pelo simples fato de ter sido proferido por Sêneca. Sêneca também cometia os seus enganos, era ser humano, precisava de ser um grande pensador, mas estava longe ainda de Jesus. Onde é que está o primeiro pecado desses homens? Abram a página 127 de Somos Todos Profetas. No Apocalipse, a humanidade constrói o seu destino. Estamos corpo, mas somos espírito. Urge com presteza
mudar a mentalidade para que alcancemos uma ordem social justa, produto da ação decisiva de comunidades eficazes, fraternalmente combativas. Entretanto, sob qualquer pretexto, em tempo algum devemos abrir mão do auxílio magnânimo dos amigos do mundo espiritual supremo. Daí a Revolução Mundial dos Espíritos de luz, como gosta a Terezinha de destacar, não é, Vanderlei? Os quais muitos apropriadamente chamam de anjos guardiães. Aliás, na verdade, concreto é o espírito, não significando dizer que o corpo, sua vestimenta, deva ser criminosamente desprezado. Dizem os mais velhos que saco vazio não se põe de pé. Tenhamos, pois, o equilíbrio como objetivo. Contudo, o espírito não pode ser, de forma alguma, menosprezado, porque, para argumentar, podemos dizer: estamos corpo, mas somos espírito. A nação que compreender e administrar esta verdade empolgará e governará o mundo. A própria ciência o proclamará. Depois de Einstein, onde se escondeu a matéria? Com certeza, será a grande reforma de todos os conceitos humanos, porque está em marcha, já dissemos e repetimos, a Revolução Mundial dos Espíritos de Luz, anunciada desde 1953 pelo saudoso proclamador da religião de Deus, Alciro Zarur, que dizia: o segredo para o governo dos povos nesta transição apocalíptica é a integração da humanidade de baixo com a humanidade de cima. Evidentemente que sob o critério do mandamento novo do Cristo, que se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Amai-vos como eu vos amei, nisto reconhecerão todos que sois realmente meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei. O outro lado da moeda. Prosseguindo aqui, já na página 129, de Somos Todos Profetas, o lançamento da editora Elevação, essa é a 44ª edição. Coleção O Apocalipse de Jesus para os simples de coração. Bom, alguns dizem, mas que bobagem falar em novo mandamento relativamente a Estado, a governos, a regimes, a filosofia, a Sêneca, a Nero. Sim, mas ele também evolui. O outro lado da moeda. O outro lado da moeda não é nada apreciável. Quer dizer, o outro caminho afastado do espírito que muitos propõem. Todavia, o clamor do desespero acumulado durante séculos, pronto a explodir. Olha aí, na página que escrevi para o meu amigo Alcione Jacomite, uma entrevista que concedi a ele do livro, eu falo sobre esses assuntos de uma forma que vocês devem perceber a questão da evolução da humanidade, do espírito, lá num trecho de Sexo e Destino. Está no final da entrevista quase.
Cada hora perdida na juventude é uma possibilidade de infortúnio na idade adulta. Napoleão Bonaparte, o Corso. Ora, isso também se aplica às nações que nascem, crescem, tornam-se maduras quando colherão o que houverem plantado nas fases anteriores, ou não, se não souberem mais que honrá-lo, sublimar seu patrimônio humano, social e espiritual. Honrar e sublimar o patrimônio de um povo. Para desenvolvê-lo, digo eu aqui, não basta instruir, educar. É necessário espiritualizar as massas. Educação e cultura, alimentação, segurança, saúde e trabalho com espiritualidade ecumênica. Eis o desafio a ser vencido no campo da educação. O de aliar a instrução à espiritualidade. Nós, legionários da boa vontade e cristãos do novo mandamento, temos plena certeza de que o Evangelho e o Apocalipse oferecem uma estrutura psíquica, ética e espiritual para que ocorra essa transmudação, cuja hora é chegada, mais que isso, urgentíssima. Aí depois eu vou com a entrevista aqui e concedi também ao Ibrahim Suede. Pois não, nosso prezado irmão Gedeilson Botelho. O senhor destacava, presidente Paiva Neto, a entrevista que o senhor concedeu ao escritor, o Alcione Giacometti, um livro dele, Pilares, e neste livro ele está fazendo aí todo um apanhado desses conhecimentos que são extraordinariamente passados pelo senhor, e ele é um entusiasta. Ele sempre comenta que gosta demais dos textos do senhor, inclusive aqueles relativamente à questão do espírito e da ciência. Ele que esteve inclusive participando do primeiro Fórum Mundial Espírito e Ciência da LBV. E a dado trecho desta entrevista, o senhor bem destaca esta participação fundamental dos nossos amigos da espiritualidade superior na nossa vida, porque sem dúvida alguma é fundamental que todos nós estejamos a consciência bem fixada nessa verdade basilar que é a existência do mundo invisível. E o senhor destacou aqui na sua entrevista um trecho do livro Sexo e Destino, onde o senhor, vamos dizer assim, André Luiz, onde o senhor destaca muito bem este trecho. Aqui eu vou trazer esse trecho, fazer a leitura. É um trecho pequeno, mas que é muito belo e faz com que possamos assim meditar profundamente sobre esse trabalho heróico, hercúleo dos nossos amigos invisíveis, que estão constantemente querendo essa nossa participação ativa, essa sintonia elevada, para que possamos realizar bem as nossas tarefas e ajudá-los também nas suas tarefas de beneficiar, de trazer o bem, de trazer o amor, de espargir a luz para toda a humanidade. Diz então aqui o nosso amigo André Luiz: homens, irmãos, ainda que não possais viver santamente à face dos instintos inferiores que nos atenazam as almas, animalizadas ainda por duros gravames do passado culposo, reduzi o quanto puderdes as quedas de consciências. Quando não seja por vós, fazei-o pelos mortos que vos amam de uma vida mais bela. Disciplinai-vos em respeito a eles, guardiães invisíveis que vos estendem as mãos, pais e mães, esposos e esposas, filhos e irmãos, amigos e companheiros, que supondes perdidos para sempre, em muitas ocasiões vos acompanham de perto, acrescentando-vos a alegria ou partilhando-vos a dor. Quando estiverdes a ponto de resvalar nos despenhadeiros da delinquência, pensai neles. Ser-vos-ão generosos, indicando-vos o caminho na noite das tentações, a afeição das estrelas que removem
às trevas. Vós que sabeis reverenciar as mães e os mestres encanecidos na abnegação, que ainda respiram no mundo, compadecei-vos também dos mortos, transfigurados em afetuosos sirineus, a nos compartirem as cruzes das provações merecidas em dorido silêncio, quando muitas vezes não somos dignos de oscular-lhes os pés. E o Senhor finaliza este trecho com aquele pensamento também formidável de sua autoria, que inclusive se encontra na entrada da sala egípcia do Templo da Boa Vontade, o Templo do Ecumenismo Irrestrito, em Brasília, Distrito Federal, lá no SGAS 915, lotes 75 e 76, onde o Senhor diz: os mortos não morrem. Então estão vivos e sofrem quando sofremos, choram quando choramos, quando nos amam, riem quando nós rimos, alegram-se quando nos alegramos, crescem quando crescemos. Que há um outro trecho em que diz que a maior alegria do supremo mundo espiritual é quando os infernos, quer dizer, os umbrais, se esvaziam. Tá também nessa entrevista que eu concedi ao nosso irmão Alcione. Bem, meus amigos e irmãos, o Walt Whitman, que é um dos maiores da literatura norte-americana, ele tem um pensamento que diz assim: incessantemente balança o berço que une o hoje e o amanhã. Walt era bem inteligente. Vou repetir: incessantemente balança o berço que une o hoje e o amanhã. Nós podemos encontrar também aí o sinal das vidas sucessivas, que ninguém morre. A reencarnação é um prêmio e nós, no livro Voltamos, trazemos muitas coisas novas para vocês, porque os mortos não morrem. Bom, certa ocasião eu fui convidado pelo senhor Requeixa, da aldeia do Arnoso, a participar de um almoço no seu restaurante, e ele já vinha fazendo esse convite há muitos anos. E eu estava conversando com o meu amigo padre José Manuel, que é doutor, ele é músico, ele é restaurador, é o maior restaurador das peças históricas em Portugal. Já esteve no Brasil várias vezes, exercendo a sua especialidade. Esteve comigo em casa almoçando, ia ficar meia hora, que é muito ocupado, ficou 6 horas. E eu falava a ele que há uma oração que nós dizíamos muito no colégio salesiano, onde estudei 2 anos. Depois eu mudei, meus pais mudaram, eu era muito novo, né? Acompanhei-os. Não é que eu abri na página aqui da oração, eu só me lembrava daquela do Papa Leão XIII, o autor da Rerum Novarum, digamos, a primeira grande manifestação da Igreja Católica a respeito da vida melhorada dos operários. Leão XIII lançou-a por ocasião de que havia aquela discussão marxista. Lenin não tinha aparecido ainda, né? Mas aquela prece está até gravada. Depois a gente bota a prece do Papa Leão XIII. Mas eu abri aqui, vocês são testemunhas. Santo anjo do Senhor,
O que são os espíritos de luz? Nossos anjos guardiães? Santos anjos, isso. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, desde que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa, ilumina. Amém. Essa composição, né? Oremos pro Pontífice. Mas vocês veem, santos anjos do Senhor, santos anjos do Senhor, que são os anjos guardiães, são os espíritos atuando, trabalhando em nosso benefício, as almas benditas, não é? Aqueles anjos guardiães ou anjos da guarda, os espíritos de luz, os preceptores espirituais, cada um dá um nome que quiser, hein? Todos formam o Espírito Santo, sim, mas são eles desejosos de ver a humanidade vivendo o ecumenismo da fraternidade, porque não haverá o ecumenismo, eu não quero dizer verdadeiro, mas integral, se não houver a participação dos espíritos. Espírito, como é, ó Paiva? Nós também somos espíritos. Nós também voltamos. Nós estamos na carne. É preciso derrubar essas barreiras. O que você quer dizer, ô Alvino Barros? É que a gente está ouvindo o senhor aqui e a gente está imaginando o povo também escutando o senhor nesse momento, na cruzada, no lar, e as pessoas passando a ter essa consciência real, de verdade, de que a vida prossegue, que ninguém no mundo está sozinho. Nós temos o nosso anjo da guarda, pelo menos junto com a gente. Nós não o podemos ver, mas ele existe, ele é real, é um fato, e isso muda a nossa existência no mundo, porque as nossas ações, elas estarão baseadas nesse conhecimento de que nós estamos sendo acompanhados, não só, digamos, a nossa consciência, né? Mas Deus colocou alguém nos acompanhando, nos auxiliando, nos inspirando. Então tudo pode ser feito melhor. A vida pode se transformar para muito melhor, porque nós não estamos sozinhos, tem muita gente nos ajudando.
E quem está sofrendo, às vezes está lá, não tem ninguém perto nesse momento, pare para pensar um pouquinho. O seu anjo da guarda está aí do seu lado, está te inspirando, está te dando força, está te ajudando. E a religião de Deus nos traz essa consciência de que nós não estamos à parte no universo, nós fazemos parte dele. Portanto, nós fazemos parte de Deus que criou tudo isso. Epístola do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 1, versículo 14, diz: o grande preceptor dos gentios, esclarecedor dos gentios, Paulo apóstolo. Os anjos são mandados em favor daqueles que hão de herdar a salvação. E Jesus diz: a cada um de acordo com as suas obras. Porque Deus tem também o seu regime, a meritocracia. A cada um de acordo com as suas obras, cada um de acordo com os seus méritos. Não é? A nossa salvação nós aqui a construímos. A cada um de acordo com as suas obras. Evangelho de Jesus segundo Mateus capítulo 16, versículo 27. Porque o Filho de Deus há de vir na glória do seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. E o profeta Jó, no seu livro, no Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, capítulo 34, versículo 11. Jó, aquele da paciência, tinha tudo, foi caluniado, mentiram, difamaram, perseguiram, morreu família, morreram animais, perdeu uma porção de coisa. Ele foi o mestre da paciência. Pois retribuirá o homem segundo as suas obras, e faz que a cada um toque segundo o seu caminho. Mas agora nós vamos orar a prece de São Miguel Arcanjo, do Papa Leão XIII. São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate, sede nosso auxílio contra as maldades e ciladas do mal. Instante e humildemente vos pedimos que Deus sobre ele impere, e vós, príncipe da milícia celeste, com este poder divino, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para a perdição das almas. Amém.